Muito bem, irmãos. Jesus sendo minha prioridade, é o título que eu coloquei nessa palavra. E eu quero ler com você Marcos 10, do 17 em diante. Jesus nos ensina sempre. Nos ensina sempre. E eu quero dizer algo para você que viu há pouco um homem de Deus orando aqui. E você pode copiar, irmãos. Toda vez que orar por alguém, diga para ela: doença é a causa dela, vai embora no nome de Jesus. Não se acanhe, não tenha medo. Não tenha medo. E se não passar, ora de novo. E se não passar, aprenda a saber que você é agente de Deus. O Espírito Santo, dessa canção muito especial de um pernambucano chamado Armando Filho, um homem de Deus. Eu quero que valorize o que você tem dentro de você. Amém? Além de viver como vencedor, seja agente dele, para que Deus possa fazer algo na vida das pessoas. Amém? Não tenha acanhamento, no nome de Jesus. Marcos 10, do 17 em diante. Obrigado. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Você pode dizer amém? Irmãos, eu quero caminhar algumas coisas aqui. Meus filhos, meu filho que está trabalhando meu filho, desliga esses dois aqui, por gentileza. Jesus ensina muito, irmãos, nos sermões,
mas ele ensina muito nos encontros. Alguma Bíblia deve dizer jovem rico. Ele era um homem rico, jovem eu não sei se ele era, mas ele tem uma atitude muito linda. Ele correu-se diante de Jesus. A Bíblia diz que ele se ajoelhou diante dele e fez uma pergunta extraordinária. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha, irmãos, Jesus Cristo veio para dar vida eterna a toda a humanidade. Ele veio para pegar o homem caído desde Adão e conduzi-lo a Deus. Olha que pergunta extraordinária. A primeira coisa desse texto é que tem um homem fazendo perguntas certas para Jesus. O que é que Senhor, o que eu vou fazer? Essa é a pergunta que todo evangelista quer ouvir. É a pergunta que todo pastor deseja ouvir. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Muito relevante, importante a pergunta. Jesus não questionou a pergunta, mas disse, por que é que você me chama bom? Parece que Jesus está reclamando. Não, Jesus está preocupado com ele. E bom é um que é Deus. E é claro, eu imagino que também Jesus queria saber se ele reconhecia que ele era Deus. Bom, só tem um que é Deus. A revelação do rapaz era pouca, do homem era pouco. Mas esse homem está fazendo perguntas corretas para Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude a fazer perguntas corretas. Senhor, me diz como eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me diz se isso que eu estou planejando é o teu querer. Senhor, como é que eu faço? Maravilhoso. Esse rapaz chega com a pergunta correta. A segunda coisa que nós aprendemos desse rapaz é que ele dá uma resposta também a Jesus maravilhosa. Aí Jesus disse assim, meu filho, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita para ele os 6 mandamentos ligados ao próximo. Jesus não cita os 4 ligados a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do 7º dia para o santificar. Jesus não toca nos mandamentos em relação a Deus, mas toca nos mandamentos em relação ao homem. E ele diz, Senhor, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha que coisa linda. A segunda coisa desse rapaz é que ele tinha perguntas corretas para Jesus e tinha um comportamento correto agora. Em relação ao homem, as coisas dele estavam corretas. Quisera nós. Ou queira Deus nos achar assim. Irmãos, foi tão forte que diz o versículo 21 que Jesus olhou e o amou. Nós não temos registro de outra expressão forte de Jesus em relação a uma pessoa. Diz que Jesus o amou. O amor aqui de Jesus é pela resposta dele. O amor de Jesus é motivado por pensar assim, como eu achei alguém que as coisas já estão mais de meio caminho andado. A Bíblia não diz, mas diz que ele o amou. O amor. E Jesus diz agora uma coisa para ele, falta-te uma coisa. Irmãos, e esse texto falou forte a minha vida, e eu espero que fale a você e a que está na internet, você que está aqui. Irmãos, esse homem era um bom crente, um bom seguidor de Deus,
Mas Jesus disse para ele que faltava uma coisa. E impressionante, irmãos, já que eu estou falando nos mandamentos, deixa eu dizer uma coisa aqui, clara para você. Jesus Cristo veio e ele guardou os 10 mandamentos, porque nenhum de nós podíamos guardá-los na totalidade. Errávamos sempre. Jesus Cristo veio e cumpriu, e agora através de Jesus nós chegamos a Deus. Mas olha aqui, irmãos, Jesus não anulou nenhum mandamento, ele cumpriu em nosso lugar, mas nós vamos trabalhar para guardá-los. E algo que você já deve ter me visto repetir aqui, é que o 4º mandamento, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia do Senhor teu Deus, ele não passou. Se você estiver perto do seu marido, esposa, diga, escutou o que Jesus está dizendo aí? Irmãos, se algum de vós trabalhar 6 dias e não descansar, um dia você está pecando. Esse mandamento não foi anulado. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra sábado, ela não está referindo a esse dia que os homens chamaram sábado, mas está se referindo ao 7º dia. Em Gênesis 2, a Bíblia diz muito claro, no versículo 1 em diante, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que é realizada na criação. A primeira citação da guarda do 4º mandamento não tem a palavra sábado, mas quando você chega em Êxodo, Deus disse que ele fez do 7º dia o sabate, o dia de descanso. Diante de Deus, se você faz da segunda, da terça, da quarta ou da quinta, ou do domingo, o 7º dia, isso não altera diante de Deus. Mas olha aqui, trabalhar feito doido, de domingo a domingo e não descansar, você está em pecado. Se converta, arrume a tua vida em relação a isso. O descanso é o Senhor. Por que é que Jesus falou muito contra o sábado? Jesus falou contra os judeus que de uma maneira religiosa, não queriam que Jesus nem curasse alguém no dia de sábado. E aquilo era uma religiosidade, um farisaísmo. Jesus disse, se seu boi cair num buraco, você não vai tirar no dia do sábado? É possível, irmãos, que tenha outros crentes que guardam melhor esse mandamento. Nós não somos salvos pela guarda de mandamentos, mas somos salvos para observar os mandamentos. Eles são nosso espelho. Por isso, para de pecar. Do jeito que você trabalha e luta para não roubar, para não matar, para não adulterar, trabalhe para descansar. Está claro? Vamos voltar para cá. Quando Jesus disse para aquele homem, falta-lhe uma coisa. Essa coisa que faltava na vida dele, é porque claramente Jesus fala dos mandamentos em relação aos homens, e Jesus não fala dos mandamentos em relação a ele, a Deus. Mas disse que lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e depois vem me seguir. Irmãos, a Bíblia diz que o rapaz saiu dali triste. Saiu dali triste. Jesus nunca pedira isso antes a uma pessoa. Jesus nunca falou para outra pessoa, não tem relato. Aliás, irmãos, e graças a Deus, para que você achasse que isso era impossível, como Jesus disse mesmo que não é fácil, vai ter um rico
Zaqueu, um homem completamente errado, que quando ele conhece Jesus, o primeiro entendimento dele era dar o dinheiro que ele trabalhou muito para ter, porque ele tinha conhecido algo mais precioso do que o dinheiro. Aquilo que Jesus pede para esse homem, ele não precisou pedir para Zaqueu, e Zaqueu entregou. Irmãos, o que Jesus está dizendo para esse homem, e o que eu creio que ele está dizendo para mim e para você, é que na medida em que eu observo a minha vida cristã, pergunte para você: me falta algo? O que é que faltava no rapaz? Tinha uma coisa para ele mais importante do que Deus. Jesus diz que só tem dois deuses: a riqueza ou Jesus. Irmãos, o negócio foi tão forte que os apóstolos ficaram todos, disse, nós estamos rodados aqui. Se for assim, Senhor, quem vai se salvar? Todos nós gostamos de dinheiro, é isso que eles estão dizendo lá. Senhor, nós estamos fritos. Senhor, o rico não vai se salvar. E Jesus disse, olha, é mais fácil passar uma agulha, uma linha pelo fundo de uma agulha. Desculpa, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Já tentaram interpretar, diz que a agulha é no lugar que o camelo. Não, irmão, a agulha é agulha mesmo. Aquela de costurar. Jesus não está exagerado. E os discípulos disseram, Senhor, dá para você notar, irmãos, o que é que lhe falta nisso? Irmãos, como diz minha esposa, doar dói. Doar dói. Doar dói. Jesus lhe mandou algo. Lhe mandou doar algo que você gosta muito. Ou algo que foi muito precioso para você. Eu perguntei essa semana, Senhor, o que é que falta na minha vida e o que é que falta na vida da minha igreja? O que é que falta? Irmãos, Jesus disse que faltava uma coisa para aquela pessoa. E hoje pela manhã foi muito claro. E eu quero compreender que agora de tarde não é diferente. É possível que Jesus talvez diga, falta uma coisa, para de idolatrar teu desejo sexual. Para de colocar esse homem no meu lugar. Para de colocar essa mulher. Eu lembro que nós estávamos orando por uma pessoa 11 meses atrás. E Deus disse, tira essa mulher do lugar de Deus, de ídolo que tu colocou. Acaba se zangou com a gente. O que é que falta? E eu não quero presumir que está faltando em todos nós aqui. Não, mas tenha coragem de perguntar, Jesus, tem alguma coisa ocupando o teu lugar? Eu estou trabalhando para ti. Eu estou guardando os mandamentos. Eu tenho tentado te obedecer. Senhor, se tem algo dentro de mim que é igual ao Senhor, ou tenta ocupar o teu lugar, eu quero te entregar isso. Aliás, irmãos, é impressionante que o homem que um dia entregou a riqueza para Jesus, não era religioso. Se você comparar o jovem rico com Zaqueu, o jovem rico era um homem íntegro. Zaqueu, pense no pior político, não vou falar o nome não. Desce daí, começando com L. Desce daí, começando com S. Desce daí. Era esse tipo de gente que estava naquela árvore. Desce daí. Impressionante, irmãos. Como é que um homem que conhecia Deus perdeu para um publicano, um cobrador de imposto, ladrão sem princípios.
E Jesus não disse para Zaqueu que ele precisava fazer. Ele disse: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Quando eu comecei a pensar nessa palavra, eu disse: Senhor, eu vou exemplificar com quem? Quem é que eu conheço que o dinheiro não manda nele? Eu comecei a lembrar de algumas pessoas. Mas eu lembrei muito claro de um homem que hoje é pastor, que é o pastor Cláudio Campi, um empresário bem sucedido em Belo Horizonte. E um dia ele conheceu Jesus. Já esteve aqui em Imperatriz. E a primeira coisa que ele fez foi vender uma empresa inteira e levar o cheque lá para o pastor naquela igreja. Quando levou, o pastor tomou um susto. Digo: não, irmão, um irmão é muito dinheiro. Ele disse: eu não quero não, eu vou entregar em outro lugar. Ele disse: não, pode deixar. Porque ele nunca tinha visto aquilo, irmãos. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Quando ele conheceu Jesus, se apaixonou tanto por Jesus. E até hoje é assim. Ele é um evangelista, tem uma estratégia muito linda. Ele chega numa construção, num lugar onde tem muita gente trabalhando. Se você me der meia hora para eu falar para esse povo, eu pago o almoço de todo mundo amanhã. O homem disse: não, pode vir, hein? Pode. Pois diga para amanhã ninguém trazer almoço de casa, que amanhã eu vou dar o almoço. E faz almoço de primeira, com digno. Em meia hora ele prega o evangelho. Vive uma vida muito simples. Ele disse: eu resolvi vestir só camisa, calça preta e camisa branca. Negócio de estar trocando de roupa, pronto, já sei, branco e preto, acabou-se. Um sapato. Tem abençoado muita gente. Irmãos, eu sei que parte de vós que estão aqui ou me ouvindo, o dinheiro não domina mais sua vida. Mas o que é que lhe falta? Diga comigo: Senhor, o que é que me falta? Diga: Senhor, o que é que me falta? Porque, irmãos, eu compreendo, se faltou algo nesse homem rico, Jesus o amou. Jesus já nos ama. E Ele deseja que a gente tenha o coração: Senhor, o que falta? O que me falta? Irmãos, é impressionante. Que os apóstolos, todos: Senhor, assim o negócio está ruim para nós. E Jesus agora lança algo lindo. Pedro começou a dizer: Senhor, nós te deixamos tudo para te seguir. Embora a Bíblia não diz que Pedro vendeu o barco, passou lá para a família. A Bíblia não diz que eles deixaram seus empregos durante aqueles 3 anos. Olha o que Jesus disse: digo-lhes a verdade, ninguém, diga comigo, ninguém, inclusive você, viu, irmão? Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, o campo, e você pode botar qualquer outra coisa, por causa de mim, do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Diga amém. No tempo presente, casas, irmãos. Jesus só diz uma coisa que parece que não é boa. Diz: e com eles perseguição. Precisava Jesus ter botado isso aqui, né? E na era futura, a vida eterna. Irmãos, olha aqui. Não tenha medo. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Talvez Ele vá lhe pedir algo. E olha, irmãos, Jesus não precisa de nada nosso. Aonde Ele está, as ruas lá, o asfalto lá é ouro. Vai precisar dessa porcaria de dinheiro nosso? Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo. Mas, irmãos, Ele deseja até a nós. Olha aqui para mim. Todas as vezes que Deus me pede algo, não é porque Ele precisa daquilo. É que Ele deseja nos transformar naquilo que Ele sabe que nós precisamos. Jesus nunca pede algo para que a gente perca. Nunca. Jesus não vai pedir algo para que você perca. Não. Jesus pede algo para Ele nos entregar multiplicado.
seja dinheiro, seja vida. Quantos aqui têm menos de 50 anos? Levante a mão. Obrigado. Pois aprenda com nós que já passamos de meio-dia para tarde. Aprenda conosco que estamos na caminhada, né, irmã Rui? Com Jesus, para você saber extraordinariamente o que é servir esse Deus vivo. Uma das belezas da maturidade, irmãos, uma das belezas do tempo, é que nós vamos presenciando o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. A Bíblia é a descrição e o registro do que Ele faz na história, mas extraordinário é ver o que Ele faz na nossa vida. Aleluia! A fidelidade dEle. Por isso, irmãos, Jesus vai dizer, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Quer dizer, Zaqueu veio depois do jovem, desse homem rico, e se tornou exemplo. O que nos falta? Irmãos, é maravilhoso imaginar que Jesus quer completar algo em nós. Irmãos, e todas as vezes que nós perguntamos a Deus, nesse momento em que nós vivemos uma realidade tão humanista, tão preocupado conosco mesmo, por essa galera da abaixo de 50, talvez você diga, Senhor, meus filhos são teus, o Senhor os use no que o Senhor quiser. Pergunte, Senhor, me falta o quê? Me falta o quê? É um desprendimento de algo? É uma entrega? Me falta o quê? E Ele vai lhe responder. Esse homem rico tem perguntas corretas para Jesus. Senhor, o que eu faço para ser salvo? Lindo. Ele tem uma resposta de um estilo de vida. De um estilo de vida. Também correto. Mas ele tem uma motivação errada. A motivação dele não era Deus. E como eu disse para você, Jesus precisa ser a nossa motivação. Irmãos, isso vai tirar da mentalidade da gente o cansaço do dia a dia, da autopreservação, da autovalorização. Vai retirar de nós, irmãos, tanta coisa. A vida vai ficar mais leve. A nossa motivação está nele, por causa dele, e não em nós. Em nome de Jesus, eu compreendo que uma das maneiras que Jesus amou aquele homem é porque ele estava muito mais próximo do que muita gente. E de repente, ele o deixou porque provou que o amor por Deus era muito pouco. Lhe falta algo. Deus quer completar algo, irmãos. Diga comigo, Senhor, obrigado pelo pouco que eu já tenho. Obrigado pelo que eu já vivi. Mas vem completar. E hoje de manhã, na hora do culto, eu lembrei de uma canção, suba aqui o Ministério Louvor. Eu lembrei de uma canção, e o pastor Carlos aprendeu, graças a Deus. Uma ovelha disse de manhã, pastor, chama logo a Caori, que está fazendo falta. Eu quero que você fique em pé, e você cante comigo. Botou lá, os meninos botaram lá? Botou não. Minha filha, pois escreva bem aí. Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe do que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor.
Ele sabe do que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Talvez você não encontre algo claro e patente, mas diga isso para Jesus. Escreveu aí? E o pastor Carlos vai cantar com você essa canção. Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe do que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Só me ajuda, pastor Nonato. Vá. Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe do que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Vamos de novo? Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe do que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Aleluia, vamos lá, todo mundo. Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Diga isso para Deus, feche os teus olhos. Eu não quero que você encontre mais condenação do que alegria, mas diga para Jesus: Senhor, eu quero fazer perguntas corretas para o Senhor. Eu quero que o Senhor encontre em mim algo bom, mas a minha prioridade, Senhor, a minha prioridade, a minha motivação é que nada ocupe o teu lugar. Yorododo Yoshundara. Doce Espírito de Deus, contempla a oração de cada um de nós nessa hora. Senhor, o Senhor é a nossa prioridade, motivação maior dentro de nós. Senhor, no nome de Jesus, que nada esteja competindo contigo. Senhor, nem a riqueza, ó Pai de amor, nem o que temos de honra, nem o que temos de reconhecimento, de prestígio. Senhor, que grande, que famoso, que reconhecido seja o Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Escuta, Senhor, essa nossa oração. Completa o incompleto dentro de nós. No nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém?